Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Mastercast. E hoje nós estamos aqui com um assunto, gente, maravilhoso. Mas antes, deixa eu já me apresentar. Meu nome é Raiza Barbosa, eu sou fotógrafa, especialista em fotografia de estúdio, voltado aí para a área das gestantes. E a gente está aqui, ó, com o nosso mestre aí também. Obrigado mais uma vez. Tem na hora vocês me chamando de mestre. Prazer, galera. Me chamo André Souza, sou professor aqui no curso Master, mentor também de fotógrafos. E hoje a gente vai falar sobre o que, Raíza? Por que você não evolui mesmo fazendo um curso de fotografia? Bora lá? Muitas pessoas falam pra gente, cara, já fiz curso de fotografia, mas ainda sou travado. Parece que o curso que eu fiz não me ajudou muito, né? E o que você deve fazer para poder destravar? Nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre vários assuntos aqui. Tem várias perguntas no potinho. A gente vai voltar aqui com esse episódio, né, com as perguntas no potinho. E é claro, é vamos dizer, aquele podcast que ensina muito. Então, se você tiver caneta e papel aí para poder anotar, é o momento, tá? E nós estamos bem acompanhados aqui, hein? Vamos já passar aqui a palavra para nossa CEO aqui, ó, maravilhosa, e mestra do Master também. Vai lá, Amandinha. E aí, galera, eu sou Amanda Cardoso, sou fotógrafa há mais de 6 anos e a minha especialidade é marketing. Então aqui, vou sempre dar uns bizus para você aprender sobre marketing e evoluir na fotografia. E do meu lado está a mestra Tamires. Gretchen. Olá, gente. Eu sou a professora que eu sou considerada a professora criativa do curso Master. Eu sou fotógrafa há 3 anos, eu sou especialista em casamentos, então eu tô aqui para te ajudar com qualquer dúvida que você tiver sobre fotografia de eventos. E aí, vamos começar com as perguntinhas que vem ali na caixinha, dúvidas frequentes de alunos. Vamos começar? Pode tirar. Posso tirar? Eita, peraí. Vamos lá. E eu que estou aqui hoje perguntando a vocês, mas meu estado oficial nesse momento é Alô Europa. Você que está vendo isso, sabe que eu não estou aqui presente no Rio. Vamos lá. Amiga, o que está escrito aqui? Ciente? Que não será que é melhor eu ler, porque a minha letra é braba, né? Vou pegar pra ler. Foi mal, galera. Eu fui Mas aproveitar, tá? tu reforça. Existe tempo certo para começar na fotografia? Existe, tem um X aqui do ladinho, tem X. Ah, entendi. Existe tempo certo para começar na fotografia? E aí? E aí, gente? Cara, o momento certo pra mim é o agora. Esse negócio de pensar muito. Teve um aluno que uma vez, ele falou assim, André, a primeira vez que eu vi uma videoaula sua, aonde você estava abrindo uma turma, né, para mentoria online lá do curso online, eu peguei e entrei. E eu lembro que naquela mesma época tinha uma pessoa lá nos comentários, né, do canal do YouTube, comentando naquela aula ao vivo, falando, nossa, que massa, aprendi muito. E passou 3 anos, ele entrou na terceira turma, 3 anos depois. E aí, aquele primeiro aluno que entrou na primeira turma que viu direto, ele teve muito sucesso. E o que demorou 3 anos para poder conseguir de fato entrar, né? Parece que ele já tinha tentado várias outras coisas, aí tentou, vou voltar para fotografia agora para ver se eu consigo de novo, né? Eu vi que ele também, mesmo com a minha mentoria, ele levou a destravar, levou tempo. E é uma coisa que não acontece com muita frequência. Mas eu entendo porque ele levou tempo para ele poder destravar. Ele foi um dos alunos que levou quase 6 meses. Na mentoria geralmente dura 1 ano. Ele levou quase 6 meses para poder, de fato, começar a botar em prática tudo aquilo que ele tinha estudado. Então, assim, quando você pensa muito, te dá muito medo, sabe? E às vezes que você só precisa se jogar. Então, cara, no primeiro momento, para mim, é só o se joga e vai. Porque eu acho que deu certo sim para todo mundo, né? Que tá aqui nessa mesa. Então, a gente tem 4 pessoas aqui nessa mesa que se jogou e foi. Deu tudo o que tinha de ser. Quando ficar pensando muito, dificilmente eu vejo alguém com resultado. Quem muito espera não realiza. E pode falar, pode falar. Eu tenho muitos alunos que são bem mais velhos. Eles esperaram bastante tempo para realizar esse sonho, né? Então, se você tá aí esperando, tem a oportunidade, só vai, se joga. Vai no agora. E outra coisa também é oportunidade. Se você estava se perguntando isso, é porque a sua oportunidade está acontecendo nesse momento. Exatamente. Por exemplo, se você aí do nada caiu de gaiato aqui nesse podcast, esse podcast de fotografia. É um sinal. É porque é um sinal, é a sua oportunidade. Não postergue, não deixe para depois. Porque daqui a 5 anos você vai se arrepender de não ter começado. Eu conheço pessoas que começam. Eu, quando comecei na fotografia, já vi essas pessoas.
já tinham um tempo de mercado e elas pararam no tempo. Elas não se especializaram, elas não evoluíram, continuaram com o mesmo tipo de E hoje fotografia, ninguém conhece. com o mesmo equipamento, e hoje são desconhecidas na fotografia e continuam vendendo só promoção, foto de R$ 50 no mesmo lugarzinho de 5, 6 anos atrás. Então, por isso que é importante aproveitar as oportunidades. E você, Raíssa? Para mim, eu acho essa questão de quando começar extremamente relevante e importante, porque eu acredito que aconteceu comigo. Eu caí na fotografia de paraquedas, com certeza. Era a única oportunidade que eu tinha, era a única que eu precisava tentar. Só que pelo menos aí uns 2 anos antes de eu realmente entrar num curso de fotografia, eu já tinha cogitado a possibilidade de entrar num curso de fotografia. Até ver uma pessoa ali que não era bem sucedida na fotografia e que fazia mais do mesmo sempre naquele momento, falar pra mim que fotografia não dava dinheiro, que fotografia não dava em nada, não dava em nada e que não era pra mim fazer um curso de fotografia. Foi o que um fotógrafo falou pra mim. E aquilo fez eu ficar desanimada e me fez desistir da fotografia. Aí, depois disso, eu fiquei 2 anos aí perreando no mercado de trabalho, sofrendo horrores, passando por situações horríveis no mercado, pra só depois eu ir lá e falar, não, que se dane o que fulano falou, eu vou entrar no curso de fotografia, e foi quando eu me achei e me dei bem. Mas, tipo assim, eu poderia ter evitado todo o transtorno, todo o sofrimento, simplesmente começado antes, quando a minha intuição dizia pra mim que era pra eu começar. Mas aí eu fiquei postergando, deixando pra depois, fiquei com medo, porque Beltrano, Ciclano falou que não dava em nada. Realmente, não dá em nada, mas não dá em nada pra quem? Para quem não busca ganhar mais, para quem não busca estudar, para quem não busca correr atrás de inovação, realmente, para essas pessoas não vai dar em nada. Por quê? Porque elas estão acostumadas a ficar ali, ó, no bem bom. Se é para ficar com a perna pro alto, realmente vai ficar complicado. É verdade. Ó, já puxei aqui. Consegui traduzir aqui. Levei. Elígrafo. Ó, SAP. como evitar o início de, né? Como evitar o vício de como evitar, galera, o vício de só estudar e nunca sair do lugar. Ou seja, só estuda e não sai do lugar. Como evitar? Vamos lá, Tamis. Como evitar esse vício aí de só Isso aí estudar acontece direto, hein? e não sair do lugar? Então, geralmente são pessoas inseguras, né? Pessoas que não querem pegar e agir. Então, tem que encarar. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito introspectiva. Então, para mim, sempre foi algo muito difícil pegar e fazer, pegar e agir. Então, eu sempre ficava muito na teórica, ficava muito no meu mundinho, né? Na caverna de Platão, como a gente falou no outro episódio. E eu nunca fui de sair. Eu nunca tive essa vontade, né? Ou essa coragem. Eu acho que é coragem a palavra certa. Então, é preciso ter coragem para você simplesmente sair dos livros e ir para a prática. Porque a fotografia, ela é muita prática. Não só teoria, mas também muita prática. Então, se desafiar a sair da sua caverna. Eu diria isso. Vocês? Olha, eu acredito que as pessoas tendem a querer ter 100% de domínio da teórica para depois praticar. Eu só vou praticar fotografia quando eu tiver uma câmera. Não, tu tem o celular na mão? Pratica o que você aprendeu com a câmera do celular. É a mesma coisa? Não. Mas as câmeras de hoje em dia, você tem ISO, você tem diafragma, você consegue mudar a profundidade. Tem o próprio aplicativo do Lightroom. Tem o próprio aplicativo do Lightroom. Tudo isso você já consegue. É a mesma coisa? Não é. Mas você já consegue praticar. Você já consegue praticar composição. E as pessoas, elas colocam próprias travas para elas não seguirem. Então, eu acredito muito nisso. Então, pratique a maneira que você tiver. Eu não tenho como sair de casa para fotografar. Fotografa dentro de casa. Eu moro sozinha. Fotografa, cara, janela, jarra de café. Sabotam para não perder. Sempre fica se sabotando. Então, eu acredito muito na metodologia do 70-30. Sabe? Você dividir o seu tempo em a metodologia teórica e a prática. Se você fazer tudo teórico para depois praticar, para depois ver se você consegue, você vai esquecer. Já Porque o nosso cérebro faz isso, a gente limpeza. Isso aí, desculpa te cortar. Os meus alunos, né, do curso presencial, quando eles praticam, eles entendem muito mais aquilo que eu falei anteriormente. Então, a prática, ela ajuda a reforçar tudo aquilo que você está aprendendo na teórica. Muita gente, às vezes, só estuda, acha que domina só estudando, aí pega na câmera e fica tipo, caraca, e agora? O que eu faço, né? Então tem que praticar, tem que dominar a câmera, né? E é isso. E não é que vai deixar de estudar.
mais une é estudar o olho aqui e a mão aqui ao mesmo tempo. Vai praticando, não tenha tanto medo, se desafie. Você não precisa ir pra uma praia para tirar foto bonita, eu falo pela minha experiência. Tive a pandemia, né? Durante a pandemia foi um processo difícil para todo mundo, mas eu tive outras questões que foram independentes da pandemia, que ocorreram naquele momento. E, cara, aquilo tava me deixando louca, eu tava insano, eu já não tava tomando banho, porque a minha cabeça estava pesada naquilo ali. E aí eu falei, cara, tem que fotografar, porque fotografia é minha profissão, eu tenho minha responsabilidade, mas ela não deixa de ser terapêutico para mim. Eu gosto de sentar, criar, estudar. Eu poderia falar sobre fotografia 10 horas seguidas que eu não me cansaria. E aonde eu iria fotografar? Foi no quintal da minha casa, sabe? Da casa dos meus pais. Ah, os pais da Amanda têm um palácio. Nada. É uma casinha num lugar bem distante, não tão legal assim, do Rio de Janeiro. Tinha árvore, tinha muito mato. Meu pai não estava limpando os matos, porque também não estava bem. E foi ali mesmo. Foi fundo de tijolo. Tem uma fotografia, vou tentar procurar para ver se disponibiliza. Nessa casa dos meus pais, a dona da casa ela fez um quartinho pro filho dela cortar cabelo. E aí tinha. Nem era uma janela. Ah, eu sei, aquela foto com um círculo atrás. Isso, que é um ladrilho super velho. Porque assim, a dona da casa era uma senhora bem velhinha. E aquele ladrilho bem velho, aquela coisa azul e amarelo, que todo mundo odeia. Mas a foto... Eu vi uma fotografia ali, na minha casa, onde é o quartinho da bagunça dos meus pais, né? E eu vi uma fotografia ali, a gente criou. Sabe? Então isso é muito importante. O que você tem, use o que você tem. Não espera você ter algo, porque isso é um ciclo. Ah, eu vou esperar ter dinheiro para comprar câmera. E com que dinheiro você vai comprar câmera? Começa com o que você tem. Isso é muito importante. Quando a gente fala, desculpa. Tem muito aluno nosso que não tem... Começou no curso online, sem câmera, e teve mais resultados do que aqueles que compraram a melhor câmera, né? E não estudaram. Então, é aquilo. Quando a gente fala dessa questão, eu lembro logo de um caso de uma aluna que eu cheguei a ver, que ela toda vez que pegava a bendita da câmera para fotografar valendo dinheiro, ela tinha uma crise de ansiedade. Mas toda vez que ela estava junto com outros alunos, assim, ou mesmo treinando para ela conseguia fotografar. Mas por quê? O que acontece? Quando você tá ali com alguém te pagando, você tem a necessidade de fazer o dinheiro daquela pessoa valer a pena. E aí você se sente meio que na obrigação, você se sufoca quando você já tem problema ali de ansiedade, você se sente muito pressionado. Então a minha dica para essas pessoas é sempre o seguinte, olha, não cobre. Ah, mas vai fazer de graça com o resto da vida? Não, cara. Tipo assim, pede a pessoa para ir até você, fazer ali umas fotos para você e tal. E se a pessoa gostar do teu trabalho, dá a oportunidade de ela comprar. Mas aí você vai começar a perceber e ter a confiança de que o seu trabalho vale a pena, porque alguém tá te pagando. Mas aí você não vai se sentir na obrigação de fazer aquilo perfeito. Você vai fazer para você. Muitas pessoas, quando começam na fotografia, isso é percepção minha mesmo. Quando começa na fotografia, entra naquele mundo de, tipo, a fotografia é arte, eu vou viver de arte. Esquece que existe o comercial por trás disso. Existe a venda por trás disso, até porque a gente não vai viver só de fotografia gratuita, né? E aí, quando a gente pega aquele deslumbre, né? Tirando foto no curso, tirando foto de modelos, fazendo portfólio, a gente se sente criativa, a gente se sente mais liberdade criativa, né? Aí, quando a gente começa a trabalhar com isso, começa a vir a pressão do comercial, a pressão da venda. Eu não sei como é o caso de vocês, mas eu já ouvi muita gente falando que tem dificuldade de cobrar pela própria arte. E eu assumo que, em meu caso, sempre foi assim também. Eu tive que ir desbloqueando isso aos poucos e perceber, não, peraí, eu já tô um nível muito mais acima que todo mundo e tem fulano que nem sabe usar um flash e já tá ganhando mais que eu. Sim. Então eu tive que ir ali perrenhando pra fazer isso sair da minha cabeça, porque eu acho que não valia a pena. Pra ver quanto que as pessoas estão cobrando. Eu já cheguei a fazer, eu vi a gente com trabalho... Assim, com todo respeito horroroso. Gente, muito entendeu? E falem também quem colocou isso na cabeça de vocês, por favor. Quem abençoou. Amanda, gente. Porque eu trabalho assim. Mudou minha vida. Pois é, porque eu tinha muita dificuldade de cobrar pela minha arte, né? Sabe uma estratégia também que vale muito a pena? Falo isso. Aí, ó, assunto de mentorado, mas vou abrir pra vocês. Tenho dificuldade, mas, cara, apareceu um casamento. Vou negar o casamento? Não. Qual é a sensação que você passa pro cliente? Não quer fazer pra mim.
não gosta de mim, aí pode trazer outras coisas, preconceito, etc. Pessoal, né? O pessoal. O que que eu faço? Falo pra todo mundo, galera, você conhece fotógrafo referência? Tem 4 fotógrafos de referência aqui na mesa. Pergunta, Tamires, quanto você me cobra de freelance? Tamires, um exemplo, cobrou 500. Coloca um valor, mais esses 500 que eu vou ter que pagar a Tamires. E a Tamires vai de primeira fotógrafa e tu fica assim, ó, caraca, Tamires. Traz de segundo fotógrafo, sei lá. Cara, é maravilhoso. É a melhor coisa que você pode fazer, porque aí você mata 2 coelhos numa cajadada só. Você não perde cliente e você ainda aprende. E aquele medo que você tem, porque o medo é sobre algo novo, que você não tá praticando, você já vai perdendo aquilo ali. E a gente sempre vai carregar isso, sabe? Eu falo sempre da Laura Cardoso, que é uma atriz extraordinária, tem mais de 90 anos. E eu sempre vou lembrar disso porque eu não tava na fotografia quando eu assisti essa reportagem dela. Ela tinha 80 e poucos anos, quando teve essa entrevista no Fantástico sobre mais de 40 anos dela na televisão. E a entrevistadora perguntou, e o friozinho na barriga, ainda sente? E ela falou, ainda sinto. E o momento que eu parar de sentir é porque eu não me importo mais. E isso é muito importante. Para todos, para todos. Eu ainda sinto frio na barriga. Amanhã eu tenho um ensaio. Eu tô com esse friozinho na barriga porque eu me importo. Eu me importo com o que eu vou fazer para aquela Não é cliente. por insegurança, é porque a gente realmente se importa em desempenhar um papel bom. E o cliente, ele vê isso. Sim. Porque eles têm pessoas que vêm de outros países e falam, eu só quero vocês. Porque eu sei que vocês são bons. E não é bom sobre fotografia em si. Mas ela vê o resultado, pessoas comuns do dia a dia. Ela vê a menina que vende relógio ali embaixo, tem uma boa fotografia. Sim. Tem um bom retrato profissional. Por quê? Tem um fotógrafo dedicado. Então a gente sempre vai sentir medo, a ansiedade, o friozinho na barriga. Mas é porque a gente se importa. A gente só não pode deixar isso nos parar. Porque no momento que isso trava, isso para a gente, aí Não que... tá saudável. Aí não tá saudável. Já começa a ficar complicado. Eu sinto que a gente precisa de uma parceria de terapeutas. Sim. Você é psicólogo aí do outro É lado, porque todo mundo quer uma parceria com o Master, entre em contato. E aí, vamos para a próxima. Vamos pra próxima pergunta aqui, ó. Essa eu acho que eu consegui entender. Então, ó, você já comprou um curso e se sentiu mais confuso do que antes? Depois de assistir esse curso todo aí, ó, como é que foi a experiência de vocês? Mas Eu já. Já comprei. Pode falar. Já comprei um que era de curso para fotografar bebê grandes, né? Assim, tipo, não é esse o nome específico. Bebê reborn. Era, isso aí, era para fotografar crianças grandes, assim, tipo, 7 meses, 1 ano. Teve um que eu comprei depois desse curso, o primeiro que eu comprei foi muito ruim. E, cara, eu achei que a pessoa não sabia o que estava fazendo. Ela era boa em fotografar, mas ela era péssima em ensinar, então não consigo me passar muito conhecimento. Eu falo que eu aprendi 2 coisas, que foi comprar aquelas bacias que fica o bebê ali, né? Aonde você compra. E aí eu achei o site, aquilo ali foi interessante, mas não valeu os R$ 1.200 que eu tinha pago. Depois eu fiz um outro curso, foi de uma menina até jovem ela, muito bom inclusive. E aí eu fiz esse segundo, porque eu cismei na minha cabeça que eu queria fotografar criancinhas ali, bebê, porque era o nicho que dava muito dinheiro no início. E aí eu fui, estudei esse, só que eu entrei naquele negócio, eu estudei e nunca apliquei, sabe? E aí eu gastei ali cerca de uns R$ 2.000 em algo que eu nunca Mas se apliquei. parar pra pensar, parece que seu interior já dizia que você não gostava, a verdade é essa. eu O que acontecia com eu nunca apliquei. Então, assim, basicamente para mim foi um dinheiro, valeu para mim como professor, né? Que eu aprendi e tudo mais. Tenho a paciência de passar isso para meus alunos, mas esse curso ali, nossa senhora, eu lembro que, assim, não só o áudio do curso era ruim, mas toda a dicção, toda a forma de ensinar, não tinha nenhum material, era bem ruim. Aquilo ali foi um arrependimento. E como eu não tinha assistido nenhum episódio do curso, né, nenhuma aula, passou os 7 dias de garantia e tal, e aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, agora é pegar e estudar. E eram 6 aulas, cara. 6 aulas. Cada aula tinha seus 15 minutos, assim, bem ruim, bem ruim. Aconteceu e me arrependi muito. Cara, no meu caso, os cursos relacionados à fotografia em si, graças a Deus, eu sempre escolhi bem. Eu sempre fui ali, ó, muito bem.
Agora, os cursos na área do marketing, eu sempre me lasquei. Mas porque parece que a pessoa não conseguia me atrair o suficiente para me fazer continuar assistindo. Eu não sei explicar qual era a sensação, mas eu não conseguia terminar de assistir. Então, eu comprei um monte de cursos já, como viralizar no Instagram, como viralizar no TikTok, como viralizar não sei o quê, porque eu sempre quis ser famosa na internet, sabe? Aí eu sempre quis viralizar. Só que assim, eu não conseguia nem terminar de prestar atenção, porque eu parecia chato. Eu já comprei também um assim de marketing digital de viralização, que é um moleque que só botava música. Ele chama Narigão, ele. Muito ruim, esse aí. Agora, um curso bom que eu comprei, assim, de O viralização. meu de marketing. O da Amanda, excelente, Obrigada, mas nem que eu falei assim, Consigo prestar que eu gostei muito, foi Deixa. fora da curva e a gente aprendeu muito, foi o do Onei Araújo. Aquele ali foi muito bom. Pra quem não conhece, é bom. Eu até divulgo, assim, porque... até divulgo porque foi nosso mentor ali nessa parte, eu achei bem legal. Aprendi bastante. Você, Sabeide? Então, os cursos de fotografia eu também saí bem tranquila, assim, de compreensão e tudo mais. Eu faço mais curso de especializações numa plataforma vermelhinha aí, que é mais específico sobre criatividade, sobre arte. no Quem viu geral. os outros episódios? Então, eu comprei recentemente o curso de História da Arte. E, por si só, eu achei que iria me acrescentar em muito. E, de certa forma, me acrescentou em muito. Só que tem um problema com o professor. O professor, ele não consegue explicar de uma forma fácil. Ele usa uma linguagem muito acadêmica. E, por exemplo, uma pessoa que nunca teve acesso a uma faculdade antes, tudo falando de mim, mas eu tô falando de uma pessoa que nunca teve acesso, tá pegando esse curso sendo vendido assim como, História da Arte, isso aí, curso livre, vai ficar boiando. Eu tive que, tipo assim, ver e rever várias vezes pra conseguir entender, porque era uma linguagem realmente mais complicada. Então foi um curso que, tipo assim, eu tô tendo um pouco de dificuldade pra continuar, mas não me arrependo de certa forma, até porque, né, arte, história da arte, então vai me acrescentar na fotografia. O professor. E o problema todo também desse curso é que eu vi que eles falam muito sobre escultura, não falam muito sobre arte na fotografia, sabe? É muito... Gente, falando sobre isso que a Tamir falou, eu acho que o Master se destaca exatamente por causa disso. Porque a nossa linguagem Isso aí. é muito mais popular. Tu vê pelo Instagram, a gente Sim. se comunica como eles se comunicam. Se eles estão falando ali uma linguagem de memes, a gente tá lá falando de memes. E todo mundo aqui é um meme, entendeu? Foi o que eu tava falando. A gente... Todo mundo é um momento teó. Foi o que eu falei da Exato. Master VIP. Na minha direção, ela não é aquela coisa muito técnica. Eu não chego e falo assim, Eu não. mão direita, no ângulo tal, não sei aquilo outro, Ctrl G. Eu não falo Eu sei nivelar também muito bem. Tem que saber falar. Isso Tem aí. que saber nivelar muito bem. A gente nivela muito as questões, né, da raciocínio e tudo mais. Eu acho que a gente pega o difícil e transforma num fácil. Gente, é igual como na Mastiga. fotometria, eu não sei vocês, mas toda vez que eu tenho que ensinar ali o obturador, tá eu cortando pizza e cortando bala. Entendeu? A gente tá explicando o obturador assim. Pizza, bala. Eu falo mais da matemática. Aspas remetem a segundos, né? E um bar significa que é um segundo dividido por algo. E aí eu falo, tipo, velocidades mais rápidas são 1/algo. Eu chego no nível que tem aluna ali com TDAH pior que o meu, filho, que eu mesmo? tenho que dividir pizza, dividir bala, pipoca. Já aconteceu de eu pegar uma pipoca de uma menina e eu pegar a pipoca e começar a quebrar assim, ó. Quem tem mais pipoca? Mentira! Ela tem mais pipoca, que dividiu só por 2. Isso, ela tem mais luz. Mas é uma questão do nosso sistema mesmo, né? Não é todo mundo que consegue ter facilidade com números. É o meu caso, eu tenho uma dificuldade. Isso é um sistema operacional, nosso sistema educacional maravilhoso, né? Vamos lá, mais uma pergunta. O que trava mais quem já fez curso, mas não tem resultados? A gente já falou um pouquinho, mas pode... O que trava uma pessoa que já O que você acha que trava mais? A pessoa não aplicou, que aprendeu, praticamente. Ela não tá ali reforçando tudo que ela que aprendeu. Eu acho que falta profissionalismo na própria pessoa no sentido, olha, se eu dediquei meu tempo para estudar, no mínimo eu tenho que dedicar meu tempo para aplicar, né? Eu falo que a fotografia não adianta só ser o físico teórico, é aquele que pensa, mas não executa. Você também tem que ser o físico que aplicador, né? O físico que coloca em prática. Então, assim, é muito fácil a gente consumir algo e julgar se aquilo funciona ou não funciona. E tem alunos, né, nossos que falam assim, mas isso aí não funciona pra mim. A gente fala e faz. Assim, ó, pega fulano e faz. Você vai ter a certeza se funciona pra você ou não. Mas como eu vou ter a certeza se funciona pra mim? Aplicando. Tem que aplicar. Tem que aplicar. Não adianta querer pegar e falar,
Porque eu já vi outras pessoas dizendo que não funciona. Ué, não funciona para pessoa. É aquela velha história do vendedor de chinelo, que foi lá num país, né, ali pelo mar Mediterrâneo ali, né, e tal. E aí ele saiu do Brasil e falou, ó, lá não vende chinelo. Mandaram essa empresa, né, mandou o primeiro vendedor, ó, lá não vende chinelo. E aí depois pegaram uma outra empresa, falou assim, ó, a empresa concorrente nossa, que mais vende no Brasil, não vende chinelo lá. E aí o cara perguntou pra ele, mas por que não vende chinelo? Porque é cultural as pessoas não usarem chinelo. E aí veio o segundo vendedor, a segunda empresa, foi nesse mesmo lugar e arrebentou de venda. Por quê? Ele arrebentou de venda? Porque ele soube educar o cliente dele da forma correta. Tá? Então, às vezes, aquela pessoa que te deu o conselho que não funciona no seu mercado, né, é porque ela não aplicou de uma maneira que talvez faça funcionar. Então, você tem que ter diferentes, por exemplo, né, quando alguém, vou falar um negócio aqui agora, mas assim, um tio meu, ele foi diagnosticado com câncer. E aí ele foi primeiro médico. Ele foi no segundo médico, para ter certeza. Ele quase morreu no primeiro. Eu falei, mãe, fala pra ele ir no segundo médico, pegar uma opinião pra ver se isso é câncer mesmo. Até porque ele tava super bem, falou que tava bem. Depois que ele descobriu que o primeiro médico falou que ele tava com câncer, ele ficou malzão. Aí mandei ele no segundo médico, chegou no segundo médico e falou, ó, não tem câncer. Ele agora, um falou que eu tenho, outro que eu não tenho. Vai no terceiro. Sabe? Puxa uma terceira via. Sempre tem mais de 2 opções. E aí foi no terceiro médico, descobriu que eu não tinha câncer. Sabe? Se ele ficasse só na opinião do primeiro, ele ia achar que lá sempre... Exato, né? Tipo, nunca vendesse chinelo. Ou ele sempre teria câncer. Então, aí acontece. A Amanda até conheceu ele, né? Achou que tava com câncer na língua, nem tava. Tava falando pra caramba. Caramba. É. Ó, mais uma. O que um fotógrafo precisa ter claro antes de investir em informação? Cara, pô, isso aí é uma parada que eu Bem profundo. eu tinha na época que eu fiz o meu primeiro curso de fotografia, eu queria viver de fotografia. Quando eu fui fazer o meu primeiro curso de edição, eu pensei, eu preciso melhorar minha foto, qual é o próximo passo para melhorar minha foto? Edição. Quando eu apliquei marketing, eu só apliquei marketing porque eu entendi que o mercado evoluiu. Eu falei, eu preciso aprender marketing, porque eu preciso aprender a vender meu trabalho. Né? Então, eu tinha claro isso. Teria vivido de fotografia, não de hobby, né? Eu não de hobby. Agora, tem pessoas que às vezes não têm essa clareza, e é normal não ter essa clareza, porque às vezes você só está se experimentando. Não sei se vai ou não vai. Mas, assim, o que eu penso, André, na opinião absoluta, que você tem que ir de acordo com o seu nível. Você está num nível que ainda é comprar uma câmera, vai no curso básico, que é um curso de fotografia, para você entender e dominar a câmera. Eu vejo alguns alunos nossos que ainda mal dominaram a câmera, já está pensando em quantos mil consegue ganhar e qual o melhor marketing para vender um trabalho que é ruim. Imagina você potencializar um pastel ruim, sabe? Um pastel que está estragado. Você vai deixar as pessoas com dor de barriga, certo? Tem um episódio lá no Strang Stream, né? Que os moleques vendem a comida na piscina, que não tá Sim. estragada, né? Faz todo mundo passar mal, né? O Strang Stream que tem isso aí? Sim. Né? No episódio lá da piscina lá que eles vendem, eu acho que, não sei se é... Acho que sim, é a piscina comunitária do bairro. Que eles estão vendendo lá o negócio para levantar dinheiro. Não sei se é nesse ou outra série que eu tô confundindo. Mas que tem lá uma série que vende lá e o pessoal começa a passar mal, cara. Começa a passar mal. Então, tipo assim, eles foram muito bons no marketing, mas eles foram péssimos na qualidade do produto. Tá? Então, se você tem um produto ruim ainda, você tem que focar em melhorar o produto, não melhorar a venda do produto. Algumas pessoas pulam essas etapas, eu acho que é ruim. Eu partilho de uma opinião parecida em relação a isso, só que eu vou acrescentar mais uma coisa que eu acho que tem que ter muito claro na cabeça desse fotógrafo iniciante, de que não vai ser fácil. Porque realmente a gente fica aqui falando sobre quanto a gente arrecada, quanto dinheiro é possível ganhar. É fazer depois de 6 anos, 5 anos. Pois é, cara, mas a gente tá falando aqui de fotógrafos que já estão há anos no mercado. A gente já bateu muito cabeça para chegar onde a gente chegou hoje. Então,
não é só porque a pessoa está iniciando hoje que ela já vai começar lá de cima, entendeu? Então, eu acho que a pessoa tem que ter claro na mente dela de que ela vai se frustrar. E todo dia é uma frustração diferente. Todo dia que eu tenho que lidar com um cliente, que eu sei que o quanto o meu serviço vale, mas que eu tenho que ouvir um cliente olhando na minha cara. Olhando na minha cara não, né? Mandando no WhatsApp. Que tá caro demais, entendeu? Aquilo ali frustra. Então, você começa tipo assim, se menosprezar. Então, a gente tem que ter claro na nossa mente de que isso vai acontecer constantemente, mesmo quando a gente já tiver lá anos de fotografia. Muitas pessoas romantizam, né? Achando que Sim. fotógrafo Não é assim, não é sucesso. Isso que eu falei tanto. sobre mente aberta. Tem que ter mente aberta. Não adianta se pensar que vai ser um mundo de arte, de amor, disso, daquilo outro. Não, vai passar por isso tudo. Bate cabeça. Vai bater cabeça. Gente, tem milhares de fotógrafos no mundo. Mas se a gente for contar quantos se deram bem, é 10%. É isso. Entendeu? Mas porque não desistiram, porque mesmo diante das dificuldades, estavam lá tentando, mesmo ninguém tendo um Instagram, que ninguém nem assistia aquela pessoa, eles continuaram postando. Ninguém vê meus stories, só minha mãe. E eles estão lá postando, entendeu? Então é aquilo, é manter a constância e saber que vai se frustrar, mas não deixar a peteca cair. E outra coisa também, eu sempre falo, fortaleça o seu propósito. Tem que fortalecer, é igual a base. A gente está num edifício que tem mais de 16 andares, né? Qual é a base desse edifício, né? Qual é a fundação desse edifício para ele ter mais de 16 andares? É a sua fundação que está embaixo, ninguém vê. Ninguém está vendo a fundação desse prédio. Está abaixo da visão. Muitas das vezes, eu vejo isso na fotografia, as pessoas fazem para que outro veja. Se não for para ter visualização, se não for para eu estar num palco, então não vale a pena. A fundação da sua empresa de fotografia é muito importante. Sim. É aquilo que ninguém vê. E ela é a parte principal. Pensar sobre o fotógrafo e a essência E dele. é isso. Você trabalha pra quê? Tem muita gente que trabalha porque precisa sustentar a família. É. Mas a sua família é o seu propósito, é a sua vida. Eu, no meu caso, eu sempre quis lá fazer as minhas viagens, ter minha própria independência, não ficar ali dependendo de alguém, não ficar ali acreditando no que as outras pessoas falavam sobre mim e tal. Eu sempre quis ir lá e seguir adiante. Essa foi a minha A sua ambição. Exato, essa foi a minha expectativa e o motivo que fez eu continuar tentando, o motivo que faz eu acordar todo dia e continuar Das pessoas tentando. serem fiéis aos sonhos dela. Com certeza, porque se ela não tem um sonho, é igual aquilo, gente. Como é que você quer acertar um alvo se você não tem um objetivo? É isso aí. Qual é o seu alvo? Definir isso é muito bom. Defina seu alvo. Eu falo por mim. O que é a definição de sucesso pra você? É isso. Isso tem que ser para tudo na Exato. vida. É igual eu aprendi, eu nunca mais esqueci, gente. Quando eu falo para as pessoas que eu quero ter sucesso, as pessoas acham que eu tô falando de dinheiro, aí os outros só acham arrogante. Mas não tá, gente, sucesso pra mim não é ter dinheiro. Sucesso pra mim é eu estar numa profissão que eu ame, que me faça feliz, que me faça levantar da cama todos os dias. Que eu não viva, tipo assim, num efeito cascata de hoje eu tô bem, amanhã eu quero desistir da minha Ou ser profissão. só um pagador de contas, né? Só não pagar Quantas pessoas só um pagador de Exato. contas? Então, assim, quando você trabalha acordando todos os dias pensando que tem que trabalhar, isso submete a castigo. E aí você fica igual aquelas pessoas que estão dentro do ônibus. Gente, quem anda de ônibus de manhã já cansou de ouvir isso. É ônibus, metrô, você entra lá que as pessoas falando assim, eu odeio esse trabalho, eu não aguento mais, ninguém merece a reclamação. E é sempre aquela cara abatida. Cara feia, as pessoas estão abatidas. Isso dá bom dia, tá todo mundo. Bom dia o quê, pô? Você entendeu? Então, gente, o sucesso não é ter dinheiro, até porque você pode ganhar muito dinheiro e viver dentro de um hospital, porque tá depressivo. O sucesso pra mim não Pra é mim, isso. Já sucesso é de feedback feliz, dos clientes, entendeu? é tocar nas pessoas, não dessa forma de suspensão. Igual eu falei no Master VIP, tá? Tocar o coração das pessoas com a minha arte, tá, gente? Isso é o sucesso pra mim. E pra mim, obviamente, o dinheiro tá atrelado, mas é aquilo. Antes eu tenho que ser bem emocionalmente. O dinheiro eu tenho que conquistar. É consequência disso. Até porque realmente eu pobre, sem ter o que fazer da vida, porque eu não tenho dinheiro pra gastar, não tenho dinheiro pra fazer minha viagem, eu ia ser infeliz mesmo sendo fotógrafa e tocando corações. Então não adianta tocar coração e ser pobre. Eu quero ser rica e tocar coração. Acabou. E é de cada um. Eu tive uma criação que meus pais me criaram assim e eles passaram a vida reclamando que eu era assim. Mas foi eles que me criaram dessa forma. Meu pai sempre falou: não aceite sem saber o que, por quê, para quê e como assim. Essas 4 perguntas. Uso pra tudo. O André falou: quero casar com você. Por quê? Pra quê? Como assim? Não sou assim, André? A carinha do André de cansado. Só há 10 anos ouvindo a Amanda dessa forma. Meus pais me mostraram a avaliação
da educação infantil, não sei o termo que fala. Aí tá lá, tipo, como é Desempenho? desempenho da criança. Aí tá lá, crítica, 10. Eu sempre fui uma pessoa crítica, porque Eu meus também. pais Meus pais sempre meus pais alimentaram isso e depois ficaram, ai, manda crítica. É. Mas vocês alimentaram isso. Então, eu quero o quê? Eu quero ser fotógrafa. Pra quê você quer ser fotógrafa? Eu quero ser fotógrafa e fotografar minha família. Show. Eu quero ser fotógrafa pra transformar a vida da minha família. Então, tudo depende, o seu objetivo, ele vai pedir uma energia. Uhum. Se você quer fotografar por hobby, a sua energia vai ser pouca sobre isso. E tudo bem, porque você não depende. Agora, quando você tem um objetivo de transformar a vida da sua família, Exato. tu vai ter que dar 100% de você. Pois é. E tem dias que não é 100%, mas você vai ter que fazer o máximo pra ser 100%. É igual... Porque tem alguém dependendo de você. Aí igual faz diferença. Eu trabalho muito. Aí meus pais sempre reclamam, ai, mas o tempo inteiro que tem festa de família, a Raiza vai com canto e começa a trabalhar e tal. Só que eles não param pra pensar no meu propósito. Eu sempre falo aqui de viagem, do quanto eu quero fazer as coisas pra mim. Só que nem, tipo assim, eu não gosto de falar, porque eu não sou muito sentimental. Na minha família a gente não aprendeu a, tipo assim, ficar o tempo inteiro, eu te amo, não sei o que, não sei o que lá. Não, a gente não aprendeu isso. Mas sempre que eu penso em crescer, eu penso em evoluir, eu penso assim, ó, eu tenho que ter condições de pagar um hospital particular. Porque pra mim é egoísmo da minha parte, eu querer ser uma encostada, ganhando um salário mínimo, podendo eu, que ainda tenho força de trabalho, ainda tenho força mental, pra poder, tipo assim, tentar crescer mais que meus pais, pra no futuro ajudar eles, entendeu? Pra mim é egoísmo eu não fazer isso. Pra mim é maluquice. Eles te ajudaram a vida toda. Exatamente, eu tenho que ter pelo menos ali condições de retribuir. Aí hoje é pouco a forma como a gente retribui. Mas, tipo assim, se eu tô trabalhando, eu sempre penso assim, eu tenho que ter condições de pagar um hospital particular ali pra minha família quando ela precisar. Então, já quantas vezes já não aconteceu de eu tirar um dinheiro assim no bolso, mesmo sendo pouco, e dar pra alguém da minha família que tava precisando, entendeu? Assim, só de você já não dar trabalho no mundo de hoje, já é ótimo, né? Eu sou assim, eu e o André, Dia das Mães, a gente, cada um Saiu falou com pra as suas estudar. mães, né? E eu fui falar com a minha mãe, falei, mãe, eu quero que a senhora seja sincera. Falei pra ela, a gente teve um curso, que também a gente aprende, continua aprendendo, tá? A gente ficou E eu falei, mãe, e aí, pra senhora, Zubela? Você vai ganhar dinheiro. Então, pra mim, é um curso pra você ganhar dinheiro? Eu falei, mãe, todo curso se você parar pra pensar. Então dá, porque eu tô vendo umas roupas. A minha mãe ama roupas, tá? Nos botox da minha mãe. Aí eu vi ela ontem, então, voltando pro meu presente. Qual é o teto? Aí eu dei o teto. Gente, eu dei o teto pra ela começou a pular na rua e meu pai assim, ó. Aí ela, eu já vi então a roupa que eu quero. E ela falou que viu duas pra esse teto. Pra vocês verem que minha mãe gosta. Minha mãe não é assim. Minha mãe não gosta de coisa. Que? 30 reais? Não, ela quer na lojinha de 100, 200, 300. Minha mãe é dessas. Então, assim, é porque eu já consegui conectar meus pais ao meu objetivo. Então, as pessoas julgaram, tá? Ela falou, perguntou, cadê a Amanda? Nossa! Dia das Mães, ela tinha que estar com você, minha mãe. Não, ela tá trabalhando com o objetivo pra gente. Isso aí. E minha mãe corta mesmo, galera. O bom da minha mãe nessa questão do autismo, ela pensa e fala, e é isso, entendeu? Ela não fantasia, ela pensou, falou, acabou. Aí a pessoa parou e ela falou, eu prefiro isso do que estar com dor de cabeça, não dormir, pensando que minha filha tá trazendo na rua. É verdade. Então foi com o objetivo, e a minha família é alinhada a isso também. Isso. Legal. Que legal, hein, gente? Eu acho que esse episódio, entregou muita coisa. Se você até viu aí, né? Fizeram terapia. A gente vai falando, a gente solta até algumas verdades nossas também, né? Alguns pensamentos nossos. Então, legal. Eu espero que você tenha aprendido, tá? Se você quer desenvolver, melhorar sua fotografia, edição, seu marketing, sua comunicação, enfim, sua presença, sua marca pessoal na internet como fotógrafo de sucesso, conheça, né, nossos links aqui abaixo, tá? Esse aqui é patrocinado pela gente mesmo. A gente que faz, a gente que patrocina. Tá bom? Uma forma de você ajudar a gente trazer mais episódios é ser nossos alunos. Então, seja nosso aluno aqui também. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais para acompanhar nosso trabalho. Seja um incentivador master. Valeu, galera? Isso aí. Clica aqui, você conhece tudo sobre a gente e a gente se encontra no próximo episódio. Masterizando todos os dias. Tem que masterizar, hein? Valeu, galera. Tchau.